Vamos abrir a palavra do Senhor no profeta Zacarias, capítulo 6. Zacarias 6. Você que está nos visitando, nós estamos pregando no livro de Zacarias à noite, né? É nosso costume pregar livros inteiros da Escritura, e nós temos pregado Lucas pela manhã e Zacarias à noite. Zacarias 6, o texto dessa noite. Oitava visão. Zacarias 6 diz assim a palavra do nosso Deus. Outra vez, levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos, e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso, meu senhor? E respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. O dos brancos, após eles. O dos baios, para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar? Pai bendito, nós pedimos ao Senhor que ilumine as nossas mentes e transforme o nosso coração por meio da Tua profecia dada por Ti mesmo ao profeta Zacarias. Que o Senhor fale conosco como falou com ele, que nós sejamos edificados, transformados em nome de Jesus. Amém. Os cavalos são criaturas fascinantes. Você gosta de andar a cavalo? Primeiro, você sabe andar a cavalo? Porque nem todo mundo sabe, né? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Você andou uma vez naquele hotel fazenda, a pessoa puxando, você achou que sabia andar de cavalo, né? Acontece. Até porque um bicho grande, um bicho forte, rápido, como o cavalo, ele só vai ser manso contigo se você o dominar. Se você não dominar, caso contrário, ele se torna uma grande ameaça para você. E já montou cavalo arisco, sabe do que eu estou falando. Um cavalo arisco pode fazer um grande estrago. Eu mesmo já tive algumas experiências com cavalo que só não me custaram caro porque Deus me protegeu. Simplesmente por isso. Porque pela minha loucura eu teria me dado muito mal. Eu já tomei patada de cavalo empinando, não é coice, tá? Mas é patada empinando. Bateu aqui no peito quando eu era criança, estava perto. Eu já ralei perna na cerca, isso é clássico. Eu já caí da sela, outro clássico. E o mais clássico de todos, eu já saí sem rumo, desembestado com o cavalo. Quem não sabe andar a cavalo, acontece isso. Acontece isso direto. Quando o cavalo sabe que a força que ele tem, amigo, ninguém segura. E quando você não domina, pronto, ninguém segura mesmo. E olha que no meu caso, era pangaré pequeno. Era pangaré pequeno. Agora imagine se fosse um cavalo de guerra. Um cavalo de guerra. Já viu cavalo de guerra? Não tem mais, né? Mas imagine aqueles cavalos da polícia. São gigantes, fortes. Agora imagine um daqueles só que preparado para a guerra. O negócio é diferente. O negócio é diferente. Deus descreve, inclusive, cavalos de guerra em Jó, capítulo 39. Ele fala como é que é um bom cavalo de guerra, quando ele está perguntando para Jó se ele sabia das coisas. E ele fala assim: terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor, ri-se, não se espanta. Não torna atrás por causa de espada. Sobre ele chacoalha aljava, flameja a lança e o dardo, de fúria e ira. Devora o caminho e não se contém ao som de trombeta. Não parece aquele cavalinho bonitinho mais, né? Não mesmo. Agora imagine só a seguinte cena. Imagine um cavalo desses de guerra vindo na sua direção.
correndo, desembestado na sua direção. O que você faria? O que você faria? Quem seria capaz de impedir um cavalo desses? Quem seria capaz de parar esse cavalo? Esse texto nos mostra quem seria capaz de fazer isso. É isso que nós vamos ver nessa noite. Há alguém que faz cavalo de guerra parecer mansinho. Ele é o único que pode te proteger, caso isso venha acontecer contigo, um cavalo de guerra na sua direção. Em resumo, nós vamos ver nessa noite que o juízo virá logo e resultará no descanso do Senhor. O juízo logo virá e resultará no descanso do Senhor. Nós vamos ver isso em 2 pontos. E o primeiro deles é que o Senhor logo julgará toda a terra. Hoje nós estamos encerrando as 8 visões de Zacarias. Numa noite só ele teve 8 visões. Ele viu um monte de coisa impressionante. Ele foi guiado por um anjo para entender cada coisa. O que significava. O que o Senhor queria revelar com aquelas visões impressionantes. Deus queria dar uma mensagem a Judá. E lembre-se, o povo de Judá, uma pequena parte do povo tinha voltado do exílio da Babilônia. Foi nessa época que Zacarias recebeu essas visões. Eles encontraram a cidade de Jerusalém devastada, tudo destruído. E eles tentaram até reconstruir o templo, mas eles tiveram muitos obstáculos, eles esmoreceram nisso. O que eles viam naquela cidade não era nada animador. Ruínas. Como que a gente reconstrói a vida? Como que a gente reconstrói essa cidade? Principalmente, como é que a gente reconstrói a adoração do Senhor no templo? Foi por isso que o Senhor levantou homens, como o profeta Zacarias, para animar esse povo. Animar, para que eles olhassem de uma maneira diferente. E primeiro ele disse a eles, no início da profecia de Zacarias, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Eu é que vou abençoar vocês, eu é que vou capacitar vocês para esse recomeço que vocês têm. Um recomeço grande, mas capacitado por mim. E depois o Senhor mostrou a Zacarias, numa noite só, o que ele mesmo via, o Senhor via. Uma dimensão espiritual que os nossos olhos não veem. Um futuro que para Deus já é presente. E ele queria que o profeta visse, para poder animar o povo. E foram essas as 8 visões da noite que ele teve. E um resumo delas é que, primeiro, o Senhor iria restaurar e proteger Jerusalém pelo poder do seu Espírito, e não pela força deles. Além disso, o Senhor iria purificar o seu povo por meio do seu servo e habitar de novo com eles ali. E por fim, um outro resumo é que o Senhor iria destruir todos os seus inimigos. E o Senhor ia punir toda iniquidade da terra. É disso, inclusive, que trata a nossa última visão, a 8ª visão. Veja comigo de novo o verso 1. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos após eles, dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando, ansiando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse, ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. Essa visão, eu não sei se você percebeu, mas ela tem várias semelhanças com a primeira visão da noite, lá no capítulo 1, verso 7. É bem a ideia que eu trouxe para vocês do quiasmo, ideias paralelas. Primeira visão, 8ª visão, 2ª visão, 7ª visão. Lembra? Pares de ideias. E essas 2 visões, elas se relacionam entre si. As 2 têm cavalos de várias cores, guiados a mando de Deus, pela terra. E as 2 falam da relação de Jerusalém com as nações. Só que veja as diferenças. A primeira visão mostrava o mundo inteiro em paz. Os opressores de Israel estavam em repouso, eles estavam tranquilos.
E agora, essa oitava visão, que tem a ver também, nessa oitava visão, o Senhor perturba a paz deles. Aqueles que estavam em paz são perturbados pelo Senhor com juízo. E mostra que aí sim, no juízo de Deus, está o verdadeiro repouso. Então, quem estava em repouso, agora fica perturbado, os inimigos. Quem estava perturbado, agora fica em repouso, o povo de Deus. Veja como ele inverte as coisas. Veja como ele resolve as coisas. Veja os detalhes aí da visão no seu texto. Zacarias levanta os olhos e ele vê de novo, e agora ele vê 4 carros saindo de entre 2 montes feitos de bronze. Uau! Imagina só, 2 montes de bronze. Cada carro tinha cavalos de uma coloração diferente. O primeiro carro tinha cavalos vermelhos, depois pretos, e o terceiro brancos, e o quarto cavalos baios. E todos esses cavalos eram fortes, cavalos de guerra, poderosos. Não era cavalinho fofinho que a gente leva as crianças para andar, não. Cavalo de guerra, que dá medo só de chegar perto. Agora imagina o terror de Zacarias de ver esses cavalos saindo, essas bestas prontas para a guerra, saindo, meio que na sua direção. Inclusive, essa é uma grande diferença para a primeira visão. Lá na primeira visão, só tinha 3 tipos de cavalos, 3 cores de cavalos, vermelhos, baios e brancos. E esses cavalos estavam sendo montados no lombo, porque ali os cavalos eles foram mandados como espias, os cavaleiros foram mandados como espias. Vão e olhem a terra, vejam como está a terra. E eles olharam, falaram, a terra está em paz, está tranquila, todo mundo tranquilinho. Só que agora eles já voltaram. E agora eles já passaram o relatório para o general. E agora o general falou, botem os carros de guerra. Botem eles nos carros. O equivalente da nossa época a tanques de guerra. Era o que eles tinham. A arma mais poderosa que eles tinham. Cavalos em carros de guerra. E um outro detalhe aqui, aos 3 tipos de cavalos da primeira visão, agora é adicionado um novo grupo de cavalos, os cavalos pretos. Eu não sei você, mas se você encontra um cavalo preto olhando para a tua direção, com raiva de ti, no meio do campo, chora. Chora, só faz isso. Ele vai te pegar. Ele vai te pegar. E por falar nas colorações dos cavalos, elas são algo que mais chama a atenção da gente nas visões, né? Por que cavalos coloridos? Por quê? Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus não dá detalhes do significado dessas colorações aqui. A gente tem que ser cauteloso com a interpretação. Mas talvez, eu vou me arriscar, só talvez, tá bom? Elas signifiquem o que Apocalipse 6 mostra. A gente leu na nossa leitura preparatória. Lá na visão de João também há 4 cavalos montados. Veja, as cores são quase as mesmas dos cavalos aqui, de Zacarias. Talvez Deus esteja completando a sua revelação, talvez. O cavalo branco lá em Apocalipse, ele é montado por um guerreiro coroado que sai para vencer, vencendo e para vencer todos os seus inimigos. O cavalo vermelho traz alguém, um cavaleiro que tira a paz da terra, que resulta em muitas mortes, assassinatos. Já o cavalo preto em Apocalipse vem como alguém carregando uma balança de medir grãos. E olha que engraçado, a nossa 7ª visão é do Efa, medindo a iniquidade. Uma balança para medir grãos. Pode ser o equivalente. E o cavalo amarelo, quase equivalente ao baio, é montado pela morte, lá em Apocalipse. Seguido do inferno que mata a muitos com espada, fome, pragas e animais selvagens. Se o significado é o mesmo aqui em Zacarias, não dá para a gente saber. Mas uma coisa é clara, uma guerra vai começar. Esses cavalos não estão de brincadeira. Eles estão prontos para a guerra. E não era a guerra de qualquer um, era do próprio Deus contra os seus inimigos. Zacarias vê aqueles carros com cavalos de várias cores e ele pergunta ao anjo, o que é isso, meu Senhor? E o anjo diz, são os 4 ventos dos céus, que saem de onde eles estavam perante o Senhor de toda a terra. E provavelmente esses ventos são anjos. Você viu no Salmo 104 que a gente leu? Salmo 104, verso 4 diz que o Senhor faz dos seus anjos ventos. Ventos. Anjos comissionados por Deus para exercer o seu juízo.
como foi, por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Lembra da história? Deus mandou anjos lá para destruir aquelas cidades. E a ideia esses anjos serem retratados como ventos, é porque imagine um vento muito poderoso. Não esse ventinho, essa brisa, mas um vento muito poderoso, um tufão, um furacão. Como que ele é? Ele é invisível, imparável, invencível. Você nem vê, ele acaba contigo. O Senhor iria fazer isso com seus inimigos. Eles só iriam obedecer esses ventos a uma voz, a voz do Senhor de toda a terra, o soberano de toda a terra, que os enviou da sua habitação celestial. Inclusive, essa parece ser a ideia dos 2 montes de bronze, na visão. Tem 2 montes de bronze. O bronze era um material muito valioso na época, um material resistente e um material muito usado para armas e proteção. Armas e proteção. Ele representava poder. E os 2 montes feitos de bronze na visão são como 2 colunas. 2 colunas que protegiam o templo celestial. Um portão de onde saíam os carros celestiais. Não à toa, no templo de Salomão, o antigo templo de Salomão, já na época de Zacarias destruído, o que é que tinha no templo de Salomão? Na entrada do templo, 2 colunas de bronze. 2 colunas de bronze. Agora, essas colunas do templo de Salomão tomavam a dimensão gigante, 2 montes, porque representavam um verdadeiro templo do Senhor, templo celestial, a habitação daquele que é soberano sobre toda a terra. Tanto é que o Senhor manda, então, esses carros de guerra atacar todos os seus inimigos em toda a terra. A ideia de percorrer a terra de cima a baixo. Vá na terra inteira. Mas ele destaca 2 desses inimigos. Primeiro, os carros com cavalos pretos e também os com cavalos brancos saíram furiosamente para atacar a terra do norte. Era assim que eles chamavam Babilônia. O reino poderoso que tinha destruído Jerusalém, que tinha levado cativo o povo para o exílio. E a ideia de 2 grupos de cavalos indo para lá é que a vingança divina seria ainda mais severa ali, sobre Babilônia. Eles tinham trucidado o povo de Deus, eles tinham humilhado os restantes de Judá, eles caçoavam, zombavam, canta as músicas agora de Jerusalém, canta para a gente ouvir. Babilônia iria sofrer nas mãos do Deus vivo. Mas não só eles, olha só, os cavalos baios eles saem também apressados e eles vão para a terra do sul. E a terra do sul é como eles chamavam o Egito. O Egito era conhecido assim. O império que havia escravizado Israel na primeira vez e que infelizmente recebeu também desertores de Judá. Você lembra da história? Segundo Reis 25. Pessoal que tenta fazer uma rebelião e eles veem que dá errado a rebelião deles, eles correm de novo para o Egito. Tinha gente lá também. A mensagem do Senhor é bem clara. Todos os meus inimigos serão destruídos. Todos os inimigos. Principalmente aqueles inimigos que massacraram o seu povo. Principalmente aqueles que zombaram do nome de Deus, porque se achavam maiores do que ele. Você lembra, Faraó? Quem é Deus? Lembra Nabucodonosor? Para minha glória eu fiz Babilônia. Zombavam do nome de Deus. O juízo viria, e viria logo. Seria inevitável em toda a terra. Essa é a ideia do verso 7. Quando ele diz cavalos fortes forcejando, aqueles cavalos que estão ansiosos, assim, doidos para correr, para a guerra. E o Senhor diz a eles, vão agora, percorram toda a terra. Os inimigos de Deus seriam destruídos ali, na visão, pelos ventos impetuosos, guiando seus cavalos ferozes. Mas faltou um grupo de cavalos, você percebeu? Percebeu? O profeta não falou dos cavalos vermelhos. Não foram para lugar nenhum. E Calvino sugere uma interpretação para isso. Ele diz, o profeta, não duvido, omite propositalmente a menção da saída da primeira carruagem. Porque os judeus já tinham experimentado a cavalgada do julgamento de Deus ali. Na sua própria terra, pois eles tinham sido severamente afligidos. Como Deus costuma, ele diz, executar primeiro o seu juízo na sua própria casa, como está escrito. O julgamento começa em sua própria casa, está lá em 1 Pedro 4,17. Ele continua, Calvino,
Então ele propôs observar a mesma ordem nesse caso, isso é, castigar os pecados do povo escolhido, antes de passar para os caldeus e para as outras nações. Os cavalos vermelhos já tinham feito estrago em Judá. Por isso aquela ruína, por isso aquela desolação, foi o pecado deles. Faz bastante sentido essa interpretação de Calvino. Então a figura já estava posta, agora seria finalmente a vez do Senhor exercer o seu juízo sobre os seus inimigos. O juízo viria a cavalo. E quando menos os babilônios e os egípcios esperassem, a espada do Senhor iria trucidá-los de uma vez por todas. Foi isso que o Senhor fez Zacarias ver no seu sonho. Porque a realidade era totalmente diferente disso. A Babilônia estava lá, imponente como sempre. Agora ela era domínio dos persas, mas ela continuava lá. Na época que Zacarias viu essas coisas. Riquezas, luxo, poder, prazer, continuavam sendo ostentados nas terras do norte. Na época de Zacarias. Até o Egito, no sul, estava melhor do que Jerusalém. Ele já não era aquele império suntuoso, é verdade, mas ele tinha mais dignidade do que a cidade de Judá. Você percebe o que o Senhor está dizendo para o povo, por meio de Zacarias, nessa visão? Não hajam por vista, hajam pela fé. Não confie naquilo que você vê, confie na minha palavra, no que eu digo que é e que será. Parece que só vocês estão sofrendo, né? Parece que só o povo de Deus sofre nessa terra. Parece que só nós, que tentamos ser fiéis ao Senhor, sofremos. E eles se deleitam no luxo, no prazer, na riqueza, em tudo isso, em zombarem do nome de Deus, em massacrarem o povo de Deus, não é? Parece? Mas o meu juízo está vindo. O meu juízo virá a cavalo e vai acabar com todos os meus inimigos. Ele falou isso para Zacarias. E por falar nisso, onde é que anda a Babilônia? Alguém sabe? Como que está a Babilônia hoje? Ruínas. Ruínas. Lá teve até uma tentativa patética do Saddam Hussein de reconstruir o antigo Império Babilônico. Ele tentou reconstruir, fazer os salões, os palácios, não deu certo. Um deserto, nada. Aquele que já foi o império mais poderoso de toda a terra, hoje é ruína. O Senhor prometeu, não prometeu? O Império Egípcio, alguém tem notícia aí? Nada. Umas poucas pirâmides que sobraram, umas esfinges lá, mas nada, um país inexpressivo. Inexpressivo, que vive do seu passado, dos restos do passado. Esse é o Egito, o poderoso Egito. Porque Deus falou que ia destruir. Agora eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer com a Babilônia dos nossos dias? O que você acha que vai sobrar dos impérios desse mundo, que zombam do nome de Deus, que massacram a igreja? Porque é isso que eles fazem. Está lá em Apocalipse 6 o que o Senhor vai fazer, quando o Cordeiro romper os selos, e quando ele enviar os últimos cavaleiros. Espada, fome, guerra, praga, feras. E sabe, tudo isso vai ser nada perto da ira de Deus. Perto da ira do Cordeiro. Olha a descrição de Apocalipse 6, versos 15 a 17. Os reis da terra, ele diz, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós. Escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? E a resposta é, ninguém. Ninguém. Ninguém vai se suster nessa hora. O Senhor vai destruir todos os seus inimigos. A glória deles vai virar pó. A gente sabe disso, não sabe? Deus promete, Deus cumpre. Mas por que será que a gente fica tão encantado com Babilônia, hein? Por que será que a gente tantas vezes quer ser igual a eles? Eu não quero, pastor. Eu sou de Jesus, eu não tenho nada com Babilônia, não. Ah, não?
Não é não? Você é de Jesus sim, mas na prática, como que você age? Pensa aí, com que você gasta mais o seu tempo livre? Não vou nem botar o trabalho, tá? Tempo livre. Quais são os seus maiores sonhos? Se você pudesse pedir alguma coisa a Deus hoje, ter agora, nesse momento, o que seria? Seria de Jerusalém Celestial ou seria de Babilônia? Percebem, meus irmãos, como dinheiro, luxo, fama, poder, comida, bebida e os prazeres de Babilônia nos encantam? É difícil admitir, mas é a verdade. É por isso que o Senhor abre os nossos olhos agora, como Ele abriu de Zacarias. Pare de andar pelo que você vê. Pare de se encantar e de olhar só ao seu redor. Parece que Babilônia está muito melhor do que Jerusalém, né? Parece que esse mundo é muito melhor do que viver na igreja, né? Porque eles parecem que têm tudo, a gente sofre, mal tem. Quando a gente se desvia, Deus pesa a mão sobre a gente. Parece que é melhor ser de Babilônia, não parece? Pois é, mas o que Babilônia te oferece, meu irmão e minha irmã, é passageiro, vai virar pó. Vai virar pó. Por isso, se você viver desse jeito, crente, no mínimo a mão do Senhor vai pesar sobre você. Talvez até te dando as coisas de Babilônia que você quer. Porque às vezes o maior castigo que a gente tem é Deus falando assim, toma o que você quer e vai lá e vê se esse teu ídolo, o que ele faz contigo? Ele não satisfaz, sabe o que ele faz? Ele te escraviza. Ele te escraviza. Se para quem crê é assim, para quem não crê a coisa é ainda pior. Porque para quem não crê, os cavalos vão vir. Deus é justo. O nosso pecado merece a punição eterna. Nós somos criados para a glória de Deus. Quando a gente vive para a gente mesmo, nós estamos dizendo que o trono de Deus é nosso. E quando a gente faz isso, a gente está zombando do nome de Deus, fazendo o que Ele odeia, e a gente merece a ira. Mas pastor, nunca nem falei mal de crente, de Deus, de nada, eu sou neutro. Tem certeza que você é neutro? Se você não serve a Ele, você está contra Ele. Ou você se curva ao Senhor de toda a terra, ou você é inimigo dele, como disse o pastor Tim Keller uma vez, quando duas pessoas reivindicam o mesmo trono, tem guerra. Não pode ser dos dois. Ou é um rei, ou o outro é um rei. Tem que ter guerra. Quem não adora o Senhor, e talvez esse seja o seu caso, está em guerra contra Ele. E os carros celestiais estão lá, doidos para acabar com essa guerra. Só esperando o comando do Senhor de toda a terra. Por isso, atenção. O Senhor vai julgar logo essa terra. Logo. Isso é o que nos ensina na primeira parte dessa visão de Zacarias. Mas tem outro ensino também, o nosso segundo e último ponto. O juízo terminará com o descanso do Espírito. Vamos ver os versos 7 e 8. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse, ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. E me chamou, ou me clamou, e disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Depois o Senhor dará ordem para os cavaleiros, destruidores percorrerem toda a terra, os cavalos saem apressados de dali, e alguém fala com Zacarias. O texto não deixa claro se foi o próprio Senhor ou se foi o anjo falando o nome dele. Provavelmente foi o anjo, porque nas outras visões todas foi o anjo que estava falando, e ele falou inclusive em nome de Deus. E o interessante é que esse chamou aqui do versículo 8, literalmente é um grito que ele dá, um clamor. Tem comentarista que acha que o anjo gritou porque os cavalos estavam fazendo um estrondo assombroso. Talvez. Mas talvez esse grito tenha sido, sabe o quê? Um brado de vitória. Um brado de vitória. Alguém dando a notícia, acabou a guerra.
Vencemos. Vencemos. E os termos que ele usa para descrever essa vitória são bem peculiares. Aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar, descansar o meu espírito na terra do norte. A lógica da guerra é bem óbvia, né? Só pode descansar quando não tem mais inimigo para lutar. É assim que funciona. Os guerreiros do Senhor, então, desbarataram todos os inimigos de Babilônia e agora o Espírito de Deus repousa ali. Descansa. Mas esse descanso é mais do que parar. Esse é o descanso de desfrutar de paz, com a justiça sendo feita. Já aconteceu com você algo assim? Às vezes acontece com a gente. Você é injustiçado e parece que a injustiça vai ficar assim mesmo, e aí finalmente tem uma reviravolta que você consegue provar a injustiça. Alguém aparece com certas coisas, sei lá, alguém explica um mal-entendido e você... Ufa. Ou então o guarda viu que o criminoso era seu homônimo, não era você. Comigo isso é difícil, né, de acontecer, mas talvez com você, seu homônimo. Ou então o banco liga para você e fala assim, olha, a dívida de 30 mil que apareceu na sua conta não era sua, e você, ufa, já estava pensando em quem você tinha gastado, né? Acontece esse tipo de coisa. Acontece e a gente fica nervoso e vem alguém que... Primeira coisa que a gente sente, paz, descanso da alma, descanso de espírito. Sabe, foi isso que o Senhor experimentou ao ver Babilônia em chamas. O Senhor prometeu que iria destruir a terra do norte. E quando a terra do norte é destruída, a justiça do Senhor é feita. Os perversos que afligiram seu povo pagaram, finalmente, pelo que eles fizeram. A vingança justa do Senhor foi finalmente executada. A iniquidade foi punida. A justiça triunfou. Deus é santo, Deus não pode deixar o mal perpetuar-se. Ele precisa destruir o mal. Ele é justo. Foi isso que aconteceu na terra do norte, ali naquela visão. E sabe, é isso que vai acontecer um dia em toda a terra. A mesma coisa. O Senhor virá fazer justiça também. Ele vem punir. Ele disse, ele vem punir todo rebelde, aquele rebelde que declarou guerra contra ele. Ele vai vindicar também o sangue da sua igreja, que foi derramado por séculos. Não é isso que a alma daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus clamam em alta voz? Eles clamam em alta voz em Apocalipse 6:10. Nós lemos, até quando, soberano Senhor, até quando, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E o Senhor diz para eles assim, repousem mais um pouco. Descansem mais um pouco, até se completar o número dos seus irmãos que também vão ser mortos como vocês. Às vezes a gente fica tão impressionado com as perseguições, né? Perseguições na Nigéria, perseguições dos países muçulmanos, e a gente fala assim, parece que o Senhor não está vendo. E a gente pergunta, até quando, Senhor? Eles estão perguntando também lá no céu, até quando, Senhor? Ele fala assim, vai ter mais gente derramando o seu sangue por amor de mim. Quando se completar o número, eu vou destruir todos eles. Deus está vendo. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, você do Ocidente, você não precisa ter medo. Estão fechando o cerco contra nós. As leis, a perseguição. Parece que não vai dar para se reunir como igreja. Não tenha medo. O Senhor está vendo. O Senhor sabe. Ele diz, repousem. Repousem mais um pouco. Essa deveria ser a nossa postura também, irmãos. Repousar mais um pouco. Esperar confiante na justiça do Senhor. Muitas vezes, sabe o que acontece conosco como igreja? A gente cede à tentação de achar que a gente deve lutar com as mesmas armas desse mundo. Que só assim a gente vai acabar com as injustiças contra o povo de Deus. Mas isso não é o que a palavra nos ensina. Veja, os carros que destruíram as terras do norte vieram de Deus, não vieram do povo de Judá. O povo sequer foi para lá. Foi o Senhor que mandou. Judá não lutou, eles só aguardaram a vitória do Senhor. O Senhor lutou. Sempre foi assim, sempre será assim. Um comentarista chamado Philip Ryken, ele diz assim, a nossa segurança como igreja de Jesus Cristo,
A nossa prosperidade, o nosso sucesso não vem de vencer eleições. Vou repetir essa aí, tá? Não vem de vencer eleições. Não vem de aprovar leis nas principais cidades. Não vem de obter controle da mídia, obter sucesso na arrecadação de recursos financeiros. Antes ele diz, a igreja avança pela graça de Deus, com o poder da verdade e a autoridade convincente da santidade. É isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, versos 3 a 5, porque embora, ele diz, andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Percebe, cristão? Percebe, cristã? Qual é o nosso papel nessa guerra? Não é pegar em armas, não é usar as armas desse mundo. O nosso papel é o seguinte, nós somos proclamadores, nós anunciamos aos inimigos de Cristo, Cristo já venceu, vocês podem mudar de lado ainda enquanto é tempo. Venham para o nosso lado, venham, porque Ele já venceu. Venham enquanto é tempo, antes que chegue o fim. Porque há um juízo, sim, preparado para todos os inimigos do Senhor. Mas todo inimigo que se render a Cristo não vai receber a ira. Mas já vai desfrutar agora do descanso do Espírito. Veja que maravilhoso. O descanso do Espírito aqui no texto só virá depois que a ira for satisfeita, que o juízo divino for satisfeito. Mas Hebreus 4:3 diz que nós, porém, que já cremos em Jesus, já entramos nesse descanso. Por quê? Porque a ira de Deus já foi posta sobre o seu Filho na cruz do Calvário. A ira que era minha, a ira que era sua, já foi posta sobre Ele. Não tem mais ira para você. Não tem mais ira para você. Se você crê, a sua ira está sobre Jesus. Agora o que você pode ter? Descanso. Descanso. Por isso, se você está aqui e ainda é inimigo de Deus, eu tenho uma oferta de paz para você. Em nome de Cristo eu te suplico, reconcilie-se com Deus hoje. Hoje. Venha para o descanso que a sua alma tanto anseia. Talvez você não saiba o que é isso, mas é Ele, é Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo e você vai ter paz com Deus. Você não precisa sofrer a ira eterna. Jesus já pagou por nós. Venha. Entre no descanso. E você que já é amigo do Senhor, desfrute do descanso. Tantas vezes, meus irmãos, a gente fica perturbado com esse mundo, com as coisas desse mundo. O pastor Tarcísio falou de notícias e notícias e notícias, e a gente sequer abre a palavra de Deus para ver o que Ele já fez, Ele fará. E a gente vai guiando nossa vida por notícias, por reinos dessa terra. Jesus já venceu todos eles. Descanse, descanse. Busque ao Senhor e a sua alma vai descansar no Espírito dEle. Olhe adiante e creia naquele que diz para você, para toda a sua igreja, inclusive, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Todo mal vai ser destruído. Inclusive o mal que habita dentro de nós vai ser destruído também. Louvado seja Deus por isso. A vitória é certa em Cristo Jesus. É isso que a palavra nos garante. E foi isso que Zacarias viu. Ele viu, durante uma noite, aquilo que ia acontecer no raiar do dia. Mas não era no raiar do dia dele. Era no raiar do dia do Senhor. Então, depois de ver todas aquelas visões, o que Zacarias entendeu, o que nós temos que entender, é que o povo de Deus tem que seguir adiante. Esperar com alegria pelo dia que cada uma das promessas divinas vai se cumprir. Eles tinham que reconstruir uma cidade em ruínas, seguir adiante, crendo nas promessas de Deus. Deus prometeu, eu vou restaurar, eu vou proteger vocês pelo poder do meu Espírito, eu vou purificar vocês e vou habitar com vocês para sempre. Eu vou destruir todo o mal, eu vou punir para sempre os meus inimigos. Foi isso que ele prometeu nas visões da noite, nas 8 visões da noite. E foi isso que ele cumpriu plenamente quando a luz do mundo fez raiar finalmente o dia. Jesus Cristo.
Cristo saiu de entre os montes de bronze da habitação celestial para vir até nós. Só que ele não veio como um guerreiro montado num cavalo, percebeu? Ele veio, e a gente está vendo em Lucas, como um bebê indefeso para ser um de nós. Ele foi fiel a vida inteira, e ele percorreu toda a terra de Israel pregando: arrependam-se, creiam, porque o reino está próximo. E eles até com essa pregação, e vendo que ele fazia muitos milagres, e vendo que alguns diziam que ele era rei, eles acharam que ele se faria rei. Ele entra montado num jumentinho em Jerusalém, e eles achavam que ele seria um rei terreno, mas eles não sabiam que o seu reino não era dessa terra, vai muito além do que os nossos olhos podem ver. O rei venceu a guerra não com espada e escudo, mas com pregos e cruz. Ele deu a sua vida por nós, acabando de uma vez por todas com a nossa guerra contra Deus. Foi essa a vitória dele, acabou com a guerra. Não tem mais guerra de você com Deus, crente. Ele triunfou sobre todo o mal, ele despojou principados e potestades e publicamente os humilhou, os expôs na cruz, triunfando sobre eles naquela cruz. E o melhor, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus em glória como o rei que ele é. E um dia ele vai voltar. Agora sim, ele vai voltar montado em cavalo. E ele vai consumar a sua vitória. Como o Apocalipse 19, 11 e 16 descreve esse dia. João diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus, montando em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto uma coxa, o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a vitória que virá. Esse é o dia que o cavaleiro virá. Perceba, você que está aqui. Você que crê, você vai vencer nesse dia. Você vai vencer nesse dia. Mas você que ainda não crê, o juízo está vindo a cavalo. Mas o juízo também pode ser o seu Salvador a cavalo. Qual dos dois ele vai ser para você? Qual dos dois? A única forma desse cavalo não te matar eternamente, quando ele vier na sua direção, é se Cristo te dominar hoje. E felizmente, ele é manso. Cristo é manso e humilde para todo aquele que vem até ele e crê e se dobra. Por isso, meus irmãos, a noite ainda está aqui. Nós estamos na noite ainda. Mas o dia logo chega. Por isso o chamado para todos nós é o mesmo que foi feito ao profeta Zacarias. Veja o que o Senhor vê. Viva nessa esperança. Vamos orar? Obrigado, Pai bendito, pela esperança da Tua vitória final. Obrigado porque Cristo já venceu toda a ira que era contra nós naquela cruz. E obrigado porque há reconciliação para todo aquele que crê. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor que aqueles que ainda são Teus inimigos aqui, que se dobrem de joelhos, se rendam e venham para o lado vitorioso do Senhor Jesus. Que o Senhor os convença, Senhor, com Teu Santo Espírito. E nós clamamos também que a Tua igreja, Senhor, lembre disso, que nós já vencemos nele. Que nada, Senhor, pode acabar com o Teu povo, nada pode vencer a Tua igreja. O Senhor vai nos preservar até o fim. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos com os olhos da fé. Ajuda-nos, Senhor, a não nos encantarmos com Babilônia, mas servirmos ao Senhor com alegria. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes, porque Cristo Jesus já venceu por nós. Nós aguardamos o dia que Ele virá montado num cavalo branco. Que esse dia venha logo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a vislumbrar esse dia e dia a dia glorificar o Senhor. Porque no dia que Ele virá,
nós não seremos alvos da sua ira, mas seremos levados para um reino de graça em glória eternamente. Louvado seja o teu nome por isso, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e cantar ao Senhor em resposta?